Colômbia. Uma terra mágica de paisagens incrivelmente diversas. Onde alagadiços espelhados margeiam florestas tropicais verdejantes. Mangues cortam amplas campinas. E montanhas com picos nevados surgem de encostas cobertas por selvas e névoa. Dentro de seus limites, encontra-se cerca de 1/10 das espécies do planeta, fazendo da Colômbia um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo. Mas o que transformou esta terra selvagem em um paraíso excepcional? Colômbia, paraíso esquecido. Versão brasileira, A Voz. A Colômbia é realmente única. No topo da América do Sul, é o único país do continente banhado tanto pelas águas do Mar do Caribe quanto pelo Oceano Pacífico. Os altos picos dos Andes, uma das maiores cordilheiras do mundo, corta o comprimento de sua paisagem como uma imensa coluna dorsal. Enquanto suas planícies são moldadas dois dos rios mais poderosos do planeta, o Amazonas e o Orinoco. Até o seu clima é dramaticamente variado. Do calor seco de seus desertos até a umidade de suas selvas e o frio congelante de suas regiões montanhosas. Esta jornada se inicia aqui, nas imensas savanas e matas de galeria da bacia do rio Orinoco, no nordeste da Colômbia. Uma das mais ricas pradarias tropicais do mundo. Apenas esta região abriga aproximadamente o mesmo número de espécies de aves encontrado em todos os Estados Unidos. E mais de 100 espécies de mamíferos. Mas para algumas criaturas que vivem aqui, o paraíso tem um preço. Durante a temporada de chuvas, de maio a outubro, partes da savana podem ficar alagadas por até 1 metro de água. Portanto, animais da região tiveram que evoluir para se adaptar. Esta criatura atarracada é a capivara, a versão sul-americana do hipopótamo. Com mais de meio metro de altura e pesando tanto quanto um homem, este mamífero semi-aquático parecido com um porco é, na verdade, o maior roedor do planeta. Tão ágil na água quanto em terra, as patas parcialmente cobertas por membranas fazem dela uma excelente nadadora. Ela consegue ficar completamente submersa por até 5 minutos. Habilidades que ela precisa usar para fugir de um de seus principais predadores, o jacaretinga. Também chamados de jacaré de óculos, estes pequenos crocodilianos são abundantes nas regiões pelo Orinoco. Eles devoram tudo que conseguem capturar com suas mandíbulas grandes e fortes. E embora uma capivara adulta seja grande demais, os filhotes representam uma afeição. Percebendo que um de seus filhotes se separou do grupo, uma mãe dá o alerta. Porém, tarde demais.
Em cada 20 filhotes de capivara nascidos nestas savanas, apenas um sobreviverá até a vida adulta. Mas enquanto uma família perde, outra família ganha. Com a barriga cheia, a fêmea de Jacaretinga voltou para seu ninho. Nos últimos 3 meses, ela e seu companheiro têm se mantido em vigília. Ruídos vindos de baixo da camada de folhas informam que a espera é quase no fim. Os ninhos de Jacaretinga podem conter até 40 tempos. O instinto atrai os filhotes para a segurança do rio. Embora eles já consigam caçar sozinhos, a mãe continuará a protegê-los pelos próximos 4 meses, até o fim da temporada de alagamento. O Jacaretinga domina grande parte dos cursos de água da Colômbia. Mas ao sul, na infinita rede de tributários da floresta amazônica, ele encontra um rival em um dos carnívoros mais vorazes da América do Sul. A ariranha, conhecida como lobo do rio, pode atingir 2 metros de comprimento. Animais extremamente sociáveis vivem em grupos familiares de até 10 indivíduos e são especialistas em pesca. Com apetites vorazes, um adulto pode devorar de 3 a 4 quilos por dia das espécies de água doce que habitam estes rios. É um trabalho exaustivo. Mas no ambiente repleto de predadores da floresta amazônica, nenhum animal pode baixar por muito tempo. Os gritos dos filhotes estão alertando os adultos desta família para a presença de um jacaretinga perto da toca. A mãe precisa levar os filhotes para o lugar seguro o mais rápido possível. Enquanto os outros adultos trabalham juntos para afugentar o predador. Primeiro, apenas encarando. Depois, partindo para o ataque. Frente às incansáveis investidas, o jacaretinga recua, em busca de presas mais fáceis. A Amazônia colombiana, parte da maior floresta tropical do planeta, cobre a metade sudeste da Colômbia.
Uma das maravilhas naturais da Terra, ela é também seu maior reservatório biológico. Uma em cada 10 das espécies conhecidas do planeta vive nesta selva imensa e remota. Entre elas, um de seus maiores predadores. A onça pintada é o maior carnívoro das Américas, atingindo quase 2 metros de comprimento e pesando mais de 150 quilos. Ela possui a vida mais poderosa dentre os grandes felinos, 2 vezes mais forte que a do leão, e fica no topo da cadeia alimentar da floresta tropical. Mas nem todos os carnívoros desta região são grandes assim. Na selva amazônica existem predadores de todos os tamanhos e formatos. Apesar de comparativamente pequena, a formiga correição é responsável por mais mortes na floresta tropical que qualquer outro animal. Colônias como esta podem conter mais de 1 milhão de indivíduos. E uma nova geração de larvas de formiga dentro deste ninho temporário precisa ser alimentada. Então, começa a caçada. As formigas batedoras são as primeiras a se espalhar pelo solo da floresta, depositando feromônios que serão seguidos pelas demais. Sempre que existem falhas na trilha, as formigas operárias se unem para formar pontes vivas. Soldados gigantes protegem a trilha de caçada. Estas pinças poderosas não são usadas para caçar, mas para lutar. À medida que a colônia se move pelo solo da floresta, a matança começa a se intensificar. Picadas poderosas subpresa. Antes que ela seja desmembrada e levada de volta ao ninho para alimentar as crias. Uma única colônia pode fazer até 30 mil vítimas por dia. É uma prova dramática de que o mundo selvagem da floresta amazônica é um ambiente extremamente competitivo, onde a vida é uma constante luta pela sobrevivência. A Colômbia possui mais espécies de aves que qualquer outro país do mundo. Dos úmidos mangues de seu litoral, até seus altíssimos picos nevados nos Andes, a diversidade é impressionante. Este é o condor dos Andes. Com uma envergadura de asa de mais de 3 metros, esta espécie de abutre é a segunda maior ave voadora do planeta. Usando correntes térmicas vindas das montanhas,
ele passa a maior parte do dia planando tranquilamente, observando o solo à procura de carcaças de animais. Nestas montanhas envoltas em nuvens, o majestoso condor é o mestre. Mas o grupo de aves mais impressionante da Colômbia não se encontra nestes picos gelados, mas na camada de florestas nubladas que cobre as encostas das montanhas andinas. Os beija-flores. A grande altitude faz com que as noites sejam frias e os dias sejam úmidos. Como resultado, poucos insetos conseguem sobreviver. Por isso, os minúsculos beija-flores se tornaram os mais importantes polinizadores de plantas daqui. Eles pairam no ar, com as asas batendo mais de 70 vezes por segundo e seus corações a mais de 1000 batidas por minuto. Para acionar este incrível metabolismo, o beija-flor precisa beber seu próprio peso em néctar todos os dias. Muitas plantas evoluíram para atrair estes acrobatas aéreos. Cada espécie de beija-flor se alimenta de uma flor específica. E seus bicos são especialmente adaptados para chegar até o néctar. Como resultado, existem espécies de beija-flor nas florestas nubladas da Colômbia que em qualquer outra parte do mundo. O mundo de névoas e chuvas incessantes possui uma diversidade de plantas que é igualmente impressionante. Um grupo se sobressaiu mais que qualquer outro: as orquídeas. Supõe-se que a Colômbia abrigue até 1/5 das espécies de orquídeas do planeta. Belíssimas. Elas florescem em uma infinidade de formas, cores e cenários. As coriantes, ou bolsa de pastor, fizeram uma parceria especial com os formigueiros pendurados pela copa da floresta. Habitadas por milhares de operárias, as raízes das orquídeas fornecem uma estrutura para que o formigueiro cresça. E, em troca, as formigas protegem a orquídea dos predadores e fornecem a ela nutrientes do alimento que coletam. É apenas nestes jardins de formigas que a orquídea consegue sobreviver e florescer. E como floresce por apenas 2 ou 3 dias por ano, ela não tem tempo a perder. Espalhando seu perfume pelo ar, a fragrância produzida sob medida flutua pesa. Atraindo machos de abelhas das orquídeas que estão a até 50 quilômetros de distância. O aroma da bolsa de pastor que eles vão coletar e transformar em um perfume para atrair uma parceira é irresistível para eles. À medida que mais e mais machos se aproximam, o espaço aéreo fica disputado. Mas esta orquídea tem segundas intenções. Gotas caem de seus exclusivos órgãos produtores de água e se acumulam na parte da flor que parece uma bolsa. Uma abelha se aproxima cada vez mais, hipnotizando o aroma.
até ficar presa na armadilha da orquídea. Paredes lisas não oferecem apoio, e a água pegajosa gruda em suas asas, inutilizando-as. Presa na bolsa, a indefesa abelha só tem uma alternativa. Com esforço, ela entra pelo túnel estreito e escorregadio e passa sob o sistema reprodutor da orquídea, onde fica presa. Apenas espécies específicas de abelhas conseguem polinizar a orquídea. Se forem grandes demais, não conseguirão sair. E se forem pequenas, sairão com facilidade. Mas esta é do tamanho perfeito. Um saco polínico fica preso às costas. Secando as asas, a provação da abelha finalmente chega ao fim. Ela está tão traumada que não se aproximará desta flor novamente, evitando a autopolinização. Ao invés disso, ela transporta sua carga inocentemente até uma nova orquídea, em outra parte da floresta. Mais um exemplo da infinidade de relações interespecíficas que existe nos muitos ecossistemas intocados da Colômbia. A paisagem da Colômbia é dominada por florestas naturais. E tanto no solo como no alto de suas copas, a vida é abundante. Das 36 espécies de macacos que habitam o topo das árvores, o versátil macaco-prego é um dos mais numerosos. Este bando de cerca de 15 indivíduos aproveita o sol da manhã. Não demora para que eles fiquem com fome. Insetos que vivem em árvores estão entre os alimentos favoritos. Outros se aproveitam da abundância de frutas na floresta disponíveis o ano inteiro. Sem saber, estes primatas da floresta enriquecem o habitat ao espalhar as sementes não digeridas das frutas que eles consomem. Mas a dispersão destas sementes é ainda maior, graças a um animal bem menor e mais discreto. Este animal possui hábitos noturnos. Os besouros rola-esterco são abundantes aqui na Colômbia. Eles são os reis da dispersão secundária de sementes, removendo preciosas sementes das fezes e deixando-as longe dos predadores. Os macacos costumam defecar ao amanhecer e ao anoitecer. E estes vorazes besouros ficam esperando. Em poucos minutos, mesmo a uma grande distância, eles já detectaram o odor e seguiram para o local exato. As fezes dos primatas são um recurso importante para os. Eles precisam delas para se reproduzir. Esses besouros cavam túneis, levam as fezes para dentro da terra, botam um ovo sobre elas e a larva que nasce tem todo o alimento de que necessita para crescer.
Os rola-estercos são especialmente importantes em florestas que foram fragmentadas pelo homem. Ao mover e enterrar sementes, estes besouros realizam uma etapa a mais. Eles estão, de fato, regando as árvores. Envoltas em névoa, as florestas tropicais colombianas a oeste dos Andes estão entre as mais úmidas do planeta. Tempestades frequentes assolam a paisagem. Mas, para alguns, toda essa água representa uma oportunidade. Quando as últimas gotas caem do topo das árvores, cachos de rãs voadoras saltam das copas. Espalhando-se pela floresta, elas correm para aproveitar as poças d'água temporárias em meio à folhagem no solo. Quando mais e mais machos se reúnem, eles começam a emitir sons, avisando uns aos outros de sua presença. Logo, as fêmeas maiores aparecem em busca de um parceiro. Em menor número, elas são sufocadas pelos avanços dos ansiosos predadores. Preso às costas da fêmea, um macho consegue atingir o alvo. Aqui, a umidade pode atingir 100%. Nessas condições, não há necessidade de descer para as poças cheias de predadores no solo. Ao invés disso, elas desovam nas folhas lisas, suspensas até 8 metros acima da água. Protegidos por uma cápsula gelatinosa, os girinos entram no período de crescimento mais rápido de suas vidas. O que começou com uma pequena bolinha branca, logo se torna uma massa agitada. À medida que seus sistemas se tornam mais complexos, guelras exteriores se desenvolvem. Esticando-as, os girinos giram para conseguirem ficar o mais perto possível da superfície. Até que menos de uma semana após a desova, eles saem do ovo, passando por cima de seus parentes para chegar até a poça de água abaixo. Como seu pai já havia feito, ele dá um salto para o desconhecido. Caindo de uma altura de 8 metros, o equivalente a uma pessoa saltando quase 10 vezes a altura do edifício Empire State. E assim, o círculo da vida continua. Clínica Animal com Dr. Paul. Terça. A Colômbia é um paraíso para os anfíbios. Lar de mais de 750 espécies registradas. Novas espécies continuam sendo encontradas. Rãs dardos saltam no meio das folhas à procura de sua próxima refeição. Com suas cores vibrantes, elas se destacam entre as folhagens. Ao contrário de seu primo que vive nas copas, estes indivíduos não temem os predadores.
A pele deles age como um farol, avisando que amigos devem se afastar. E por um bom motivo. As rãs dardo estão entre os vertebrados mais venenosos do planeta. O que surpreende ainda mais é a fonte de sua terrível toxina. Os cientistas acreditam que seja produto de sua dieta à base de insetos, principalmente formigas. Excretado por poros microscópicos, cada rã carrega o poderoso veneno conhecido como batracotoxina. Mas alguns ainda correm o risco. Para as tribos Embera e Yunnan da floresta tropical colombiana na costa do Pacífico, esta toxicidade é um recurso. Há séculos eles coletam a toxina para usar na ponta de seus dardos, que deram o nome às rãs dardo. Um passo em falso pode resultar em convulsões, paralisia e morte. Não existe antídoto conhecido. Embora as duas espécies usadas pelas tribos morram no processo de extração do veneno, a rã dardo dourada é tão virulenta que o dardo precisa apenas tocar as costas dela para se transformar em uma arma letal. Cada rã será usada para envenenar 2 ou 3 dardos antes de ser libertada. Depois de seco, ele guarda os dardos em sua aljava. Eles continuam letais por até 2 anos se não forem usados. Mas este nativo tem outros planos. Ele precisa caçar para alimentar sua família. Entre as inúmeras espécies com os quais os povos indígenas da Colômbia compartilham seu paraíso selvagem, estão alguns gigantes primitivos. Da maior tartaruga da Terra, a pré-histórica tartaruga de couro, que faz ninhos nas belas praias caribenhas do país, até o maior peixe do planeta, o tubarão-baleia, que passeia pelas águas do Pacífico ricas em plâncton. Mas um dos mais bizarros é um mamífero, o tamanduá-bandeira, que pode chegar a 2 metros da ponta de seu focinho até o final de sua cauda, e vive nas florestas e campinas do norte da Colômbia. Adaptado unicamente para se alimentar de formigas e cupins, sua presa favorita, as garras imensas de suas patas dianteiras são feitas para destruir os fortes cupinzeiros. Mas a terceira garra, mais longa, causa problemas ao tamanduá. Ela dificulta o caminhar. Então ele evoluiu para caminhar sobre os punhos. A cabeça desta criatura estranha é basicamente o seu nariz. Um tubo ósseo que abriga uma linha de mais de meio metro, ideal para alcançar suas presas. Quando as garras do tamanduá destroem um cupinzeiro, os cupins fazem de tudo para defender seu lar. Mas de nada adianta.
Dotada de uma saliva viscosa, ele usa a língua para coletar suas pequenas presas. Os tamanduás não possuem dentes ou mandíbulas funcionais, então eles dependem de detritos em seu estômago para digerir seu alimento. Até 30.000 insetos podem ser comidos em um único dia. Quando é hora de descansar, o tamanduá permanece no solo, sabendo que suas poderosas garras fazem dele um oponente formidável para qualquer predador. Grande parte da vida nas florestas da Colômbia se concentra no mundo de folhas conhecido como copa. Oferece não apenas alimento e proteção, mas também um esconderijo contra predadores. Ao contrário de seu primo tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim é uma espécie menor que se adaptou perfeitamente à vida na densa floresta amazônica do país. Ele possui uma cauda semipreênsil, que atua como um quinto membro, fatando a vida entre os galhos. Passando a maior parte do tempo na segurança das copas, ele se alimenta de formigas e cupins que vivem nas árvores. Mas quando desce ao solo para procurar alimento, o tamanduá-mirim precisa ficar alerta. A jiboia constritora, um dos 100 répteis da Colômbia, é capaz de devorá-lo facilmente. Este tamanduá-mirim escapou por pouco. Aqui nas copas, bem acima do solo da floresta, uma criatura escolheu uma maneira única de evitar a maioria dos predadores que no chão. A mariposa preguiça passa quase a vida inteira em meio à dura pelagem de sua hospedeira que vive nas árvores. Mais de 100 mariposas podem se refugiar em uma única preguiça. Algas ricas em nutrientes que crescem na pelagem externa da preguiça representam um constante aumento de alimentos para as mariposas. E também oferecem um certo nível de camuflagem, que acaba beneficiando ambas as criaturas. Como a principal fonte de alimento é a vegetação da copa da floresta, as preguiças raramente descem até o solo. As folhas não são de fácil digestão, então as preguiças desenvolveram estômagos grandes e lentos para digerir sua dieta rica em celulose. Esse processo digestivo pode levar mais de um mês para ser completado. Até mesmo uma ida ao banheiro acontece em câmera lenta. Apenas uma vez por semana, as preguiças e seus passageiros descem até o solo da floresta. Não se sabe ao certo por que elas preferem defecar diretamente sobre o solo. Alguns cientistas dizem que elas querem evitar chamar a atenção com o som das fezes caindo lá de cima. Ela inicia os trabalhos.
E em seguida, as mariposas fêmeas entram em ação. Breve momento, elas deixam sua hospedeira, desovando sobre os excrementos recém-depositados. Em pouco tempo, novas larvas eclodirão e se alimentarão, antes de se tornar pupas. Depois, elas voarão até a copa, onde escolherão sua própria preguiça para morar. Além de defecar, as preguiças deixam as árvores para dar um mergulho. Elas são nadadoras surpreendentemente fortes. E durante a temporada de chuvas, isso permite que elas se movam até 3 vezes mais rápido pela floresta. Mas deixar a segurança da copa pode custar caro. Principalmente quando nos domínios de um dos maiores predadores da Amazônia. A sucuri verde pode atingir mais de 9 metros de comprimento e pesar quase 250 quilos. Elas são as cobras mais pesadas do mundo. Embora lentas e desajeitadas em terra, na água elas são rápidas e ágeis. Até a onça-pintada mantém esse predador aquático à distância. A língua bifurcada permite que a cobra sinta o sabor do ar, enquanto sua pele sensível detecta as mais suaves vibrações no solo e na água. É quase impossível para a preguiça entrar no rio sem ser notada. E a sucuri ataca. Prendendo a preguiça em suas mandíbulas, ela se enrola ao redor dela, esmagando e sufocando a presa antes de devorá-la inteira. Como as preguiças, as sucuris verdes também possuem um metabolismo lento. Esta refeição poderá levar mais de 4 semanas para ser totalmente digerida. Esse é um dos inúmeros dramas de vida e morte que se desenrolam constantemente em um mundo onde a vida é abundante. Colômbia. Uma terra de grandes contrastes naturais, que abriga em seu território algumas das últimas regiões de natureza intocada do planeta. O que faz dela o lar de uma impressionante variedade de vida selvagem. Um paraíso natural. E um dos países com maior biodiversidade do mundo.